o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado, Sociologia. Desde já, peço a vocês que se inscrevam no canal, marquem o sininho de notificação, curtam nossos vídeos, comentem, compartilhem e divulguem nosso canal. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 4, semana 4. Toyotismo, um sistema flexível de produção. Dando continuidade à nossa discussão sobre a questão do trabalho e as relações trabalhistas e produtivas na sociedade moderna, trabalhando aqui a questão dos sistemas de produções a partir do século XX, a gente vai problematizar hoje sobre o toyotismo, dando continuidade à reflexão a partir do taylorismo e do fordismo. Antes aqui, é importante refletirmos as reestruturações produtivas, que faz parte desse contexto de transformação das estruturas da sociedade capitalista. Colocar aqui, a reestruturação produtiva tem papel fundamental na reprodução dessa sociedade, promovendo uma leitura a partir do que a gente já trabalhou na aula anterior sobre o Taylorismo, sobre o Fordismo, caracterizou uma forma de organização das indústrias e empresas, sobretudo as de automóveis, eletrodomésticos e de produtos duráveis e não duráveis. Esse tipo de organização tinha como elemento central a produção em massa, tendo assim o trabalho de uma forma repetitiva, de alta intensidade, com compensações salariais e dentro de uma cadeia produtiva marcada por um rígido controle. Dessa forma, esse tipo de produção vingou na Europa, nos Estados Unidos e também no Japão até meados dos anos de 1960. A partir então do meados do século XX e também início do século XXI, se estabelece uma nova forma de produção, marcada por uma ideia mais flexível, que a gente vai problematizar dentro da nossa aula, falando aqui do toyotismo, e também alguns vão conceituar de onismo. Mas é importante compreender como deixar de lado a produção fordista, taylorista, para a produção toyotista. No período Taylor-Fordista, a gente teve várias consequências diante ao trabalhador, diante à classe trabalhadora, com sequelas de uma alienação, tanto física quanto mental. Nessas condições, várias associações trabalhistas e empresariais, novos sindicatos, novos padrões de consumo e de comportamento começou a se dar também. Então, essas mudanças que o período fordista, taylorista, como chamada também segunda revolução industrial, promoveu, também houve uma mudança, uma percepção em relação ao trabalho e mudança também de comportamento e de posicionamento também da classe trabalhadora. Houve também nesse período um tipo de Estado conhecido como Estado de bem-estar social, implantado com visões keynesianas, que estabeleceu leis trabalhistas de regulamentações de jornadas de trabalho com regras gerais, de certa forma, que protegiam a classe trabalhadora. No entanto, essas mesmas classes se sujeitavam à intensidade da produção taylor-fordista, muito rígida e disciplinada para atingir altos índices de produtividade. Porém, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 50, décadas de 60, as taxas de lucratividade começaram a cair e a classe capitalista impôs a necessidade de restaurar as taxas de lucros perdidas. E nesse contexto aqui, a gente começa a ter uma nova forma de organização de produção, voltando aqui novamente à produção industrializada, produção de automóveis. Então, assim, nos anos de 1960, a partir do engenheiro de produção japonês Taichi Ono, responsável pela produção da Toyota, lá no Japão, e se espalha nos anos seguintes nas fábricas de automóveis, tanto dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e, posteriormente, em boa parte do mundo. O modelo implantado no Japão tem algumas características básicas, trazendo primeiramente a produção por demanda, que traz aqui a questão de um estoque mínimo, ou seja, criando nichos específicos de produção, diferente da produção de massa. Coloca também a flexibilização da produção, a fim de torná-la variada, ao contrário do Fordismo, que produziam em série o mesmo tipo de produto, assim pensando novamente na questão dos nichos. Outro ponto também é a automação da máquina, isso é, máquinas que desempenham várias funções e funcionam com menor grau de intervenção do trabalhador, assim tendo menos necessidade de ter mão de obra para a produção. E por fim, colocamos aqui o sistema Just in Time, tempo certo, no qual a matéria-prima, peça ou acessório chega ao local de produção apenas no momento em que será utilizada, evitando o acúmulo de produtos no estoque, também assim evitando a questão de desperdício. Então, falar aqui dessa mudança do Taylor-Fordismo para o toyotismo
é principalmente observar a automação da produção, isso é, a substituição de antigas máquinas por robôs e máquinas sofisticadas, permitindo aqui que parte do contingente de trabalhadores sejam dispensados. Assim, entra aqui uma questão dessa garantia antes, dadas a partir das leis trabalhistas do Estado, bem-estar social, foi jogada de lado para o interesse apenas da lucratividade. A introdução dessas novas tecnologias nessa forma economiza tempo de trabalho. E economizar tempo de trabalho, falando aqui no sistema de produção capitalista, pode dispensar certos números de trabalhadores, poupando assim custos produtivos, o que eleva as taxas de lucratividade e desmobiliza as organizações de defesa dos trabalhadores, como sindicatos e partidos operários. E aqui a gente tem que observar a consequência para a classe trabalhadora a partir dessas situações, onde o crescimento abrupto do desemprego, a diminuição do valor dos salários e a desmobilização política e a queda também do seu poder de compra acaba sendo aqui uma sequela nesse processo. Falar então do toyotismo, concebe também um novo tipo de trabalhador, deixando de ser aquele trabalhador Taylor Fordista, que seria o operário dentro dessa produção de massa, sendo substituído por um trabalhador polivalente, um trabalhador que começa a ser um operador do maquinário, de robôs, mas também sendo diminuído justamente porque esse maquinário de robôs tem complexidades que não necessita diretamente desse trabalhador. Então, as novas máquinas e robôs, com essas funções muito mais avançadas, exigem novas qualificações para serem operadas. E esse operário polivalente toyotista opera várias máquinas ao mesmo tempo. Esse acúmulo aqui de funções desse operário vai colocar aqui também uma sobrecarga diante a sua função, diante as suas responsabilidades e também uma cobrança maior da sua qualificação dos produtos, gerenciando assim sua própria atividade. Nesse contexto, a gente observa essa implantação do toyotismo que foi diferenciada em todo o mundo e dependeu das particularidades de cada sociedade, mas acima de tudo, essa forma de reestruturar a produção cumpriu seu papel histórico de reproduzir as classes sociais e as desigualdades sociais entre elas, colocando aqui em jogo esse desenvolvimento pleno que serviu-se de políticas macroeconômicas implantadas pelo Estado. Surgiu assim, em paralelo a essa grande transformação na produção, a procura regulamentá-la um novo tipo de Estado chamado de neoliberal, que substitui o Estado de bem-estar social da época aí do Taylor Fordista, colocando aqui as características básicas nesse Estado neoliberal, substituindo assim o Estado de bem-estar social lá do início do século XX. Falar desse Estado neoliberal é colocar que ele propõe um governo mínimo, com cortes no contingente e serviços públicos, uma privatização das empresas estatais e transferência das questões econômicas para o mercado, flexibilizando também as leis trabalhistas, permitindo a intensificação e a maior exploração do trabalho, e livres circulações de capitais internacionais, o que pressupõe a abertura dos países periféricos às multinacionais, incentivo às políticas de baixos impostos. E aqui a gente tem que problematizar muito esse Estado neoliberal. O Estado neoliberal ele tem uma intenção de intensificar o mercado, ele tem uma intenção de valorizar o mercado, mas dessa forma também há um processo de tirar direitos, de tirar oportunidades de desenvolvimento e crescimento da classe trabalhadora. Então, aqui, colocar dentro de um cenário de balança, quando a gente falava do Estado, do bem-estar social, o Estado tinha a proposta do equilíbrio, o equilíbrio da balança entre o mercado e a sociedade civil marcada pela classe trabalhadora, o mercado marcado pelas indústrias, pelo meio de produção. No momento que nós temos essa proposta do Estado neoliberal, essa balança vai favorecer e pesar mais para o lado do mercado, tirando assim várias credibilidades do trabalhador. Então aqui, o Estado neoliberal, que se estruturou a partir do final dos anos de 1970 na Inglaterra, com a figura da Margaret Thatcher aí, como grande líder dessa proposta de política no mundo, e se intensificou a partir do início dos anos de 1980 nos Estados Unidos, com Ronald Reagan, que foi fundamental para o desenvolvimento da reestruturação produtiva toyotista no mundo, traz aqui uma promoção de políticas desregulamentadoras diante das leis de proteção do trabalhador. Foi extremamente, assim, importante para esse tipo de produção vingar, e assim, superando a produção Taylor Fordista
e a política do bem-estar social, implantando assim uma nova ordem internacional baseada nas relações de produção toyotista, ou colocando aqui em questão as produções flexíveis, que caracteriza o Estado neoliberal. São problemáticas para a gente refletir nessas relações de trabalho, onde o poder econômico do mercado tem uma grande influência direta nas relações do Estado, promovendo aqui algumas leituras críticas, que até que momento essa proposta de valorizar o mercado também vai trazer sequelas grandes nas relações trabalhistas, mas ao mesmo tempo também nas relações socioambientais, em outros momentos iremos ver. Atividades. Lembrando vocês que o nosso objetivo aqui não é dar resposta, mas problematizar as questões para que vocês possam responder. No final das 6 videoaulas, teremos um vídeo de correção, onde assim vocês podem estar corrigindo as questões que vocês tentaram fazer e responderam aí no seu caderno, responderam aí nas plataformas digitais. Questão 1. Enem 2020. Peço a vocês que leiam atentamente o texto de Ricardo Antunes, que trabalha aí com a reflexão sobre o toyotismo, para a gente poder responder a questão que segue. As características organizacional do modelo em questão requerida no contexto da crise foi o ou foi a. Então, aqui nós temos que compreender o que foi o toyotismo, que a partir das décadas de 1970 teve grande impacto no mundo ocidental, colocando aqui em proposta uma terceira revolução industrial a partir dessa robotização, esse maquinário mais intenso nas relações produtivas, substituindo inclusive a mão de obra humana por maquinários e robôs. E dessa forma, essa proposta trouxe uma reflexão de adequação diante a produção e as demandas, assim, trazendo a produção mais específica. Em vez de fazer uma produção de massa, que inclusive criava e gerava assim muitos produtos obsoletos na produção, nas relações, na relação também do consumo. Nessa questão era mais objetiva e nessa questão de objetividade colocava assim uma produção a partir de demandas. E então tem essa adequação para a gente refletir em questão o toyotismo. Questão 2, Mackenzie, inspirado no liberalismo clássico e em clara oposição ao keynesianismo, o liberalismo propõe, entre outras medidas. Peço a vocês, então, que leia cada uma das medidas colocadas para a gente, então, ver quais estão certas. A primeira, a atuação do Estado como empresário, como mediador das relações capital-trabalho, como regulador da taxa de tarifas. Aqui nós temos um ponto um pouco problemático quando falamos das relações neoliberais. O Estado ele é mínimo. Como Estado mínimo, ele não tem tanta intervenção na regulação de taxas e tarifas e também na relação capital e trabalho. 2. O desenvolvimento de uma política de privatização das empresas estatais para reduzir o papel do Estado na economia. Então, aqui nós já trazemos essa característica já do Estado mínimo. Então, aqui vai fazer mais sentido essa compreensão. 3. A minimização do poder dos sindicatos e a redução dos direitos trabalhistas. Também entra aqui um papel dessas políticas neoliberais, tirar direitos trabalhistas para garantir maior produtividade, assim também explorando cada vez mais a mão de obra do trabalhador. Por fim, medida 4. A redução das barreiras para a circulação de mercadoria e capitais entre países, promovendo, assim, uma maior abertura econômica. Também aqui faz parte dessa questão do neoliberalismo, dando maior abertura de multinacionais se implantarem em todos os territórios do mundo, explorando assim também uma relação muitas vezes desigual entre um país para o outro, que tenha muitas vezes mão de obra barata, mas dando mais liberdade para aquele que tem mais investimento para investir naqueles países, de forma que explora o trabalhador, mas o capital vai parar em outro lugar. Questão 3, o FAO 2011. O Sistema Organizacional do Trabalho, denominado de toyotismo, é uma resposta à crise do Fordismo nos anos 70. É correto afirmar que o toyotismo se caracteriza. Então, aqui, um dos pontos diferenciados é que o trabalhador não tem mais uma função específica, mas ele tem que ser polivalente, ele tem que ser flexível, porque quando falamos do toyotismo, falamos de uma produção flexível. Outro ponto importante para a gente problematizar é em questão a proposta de produção. Enquanto o Fordismo produzia em massa, produzia em grande quantidade de séries o mesmo produto, a proposta do toyotismo é trabalhar com nichos específicos, é trabalhar com demandas específicas. Assim, há uma particularidade dessas demandas diante de atender a produção de acordo ao consumidor, né, e às exigências do mercado. Então, aqui essa é uma mudança
de percepção que a gente vai trazer a partir dessa leitura de comparação mais básica, mais rápida. Pessoal, é isso. Peço a vocês que assistam outros vídeos do canal. Temos outras playlists com vídeos aí diversos. Não deixe de se inscrever no canal, marcar o sininho de notificação, deixar o seu like, seus comentários. Peço a vocês também que compartilhem nossos vídeos em outras plataformas digitais. Muito obrigado, valeu e até a próxima.